suas mãos para cá. Ore por mim. Ore por mim. Fale com o Senhor. Diga: Deus, usa esse homem para falar comigo, Senhor. Não deixe ele falar daquilo que é dele. Coloca a voz do teu Espírito aí para falar comigo, Senhor. Ore pela minha vida, ore pela minha casa. Espírito Santo. Fica comigo aqui, meu irmão. Gente, obrigado. Você sabe, essa reunião, ela é a reunião mais importante desse final de semana. Essa reunião da manhã, ela é a reunião mais importante de todas as reuniões que nós temos diante de Deus, porque ela é destinada para pastores, líderes. O apóstolo Paulo, ele, quando se refere à igreja, ele traz duas conotações. Ele fala sobre a igreja, templo de Deus, a casa de Deus. E ele também fala sobre a igreja, o corpo do Senhor. Paulo trazia essas duas figuras. Quando Paulo falava sobre a igreja, a casa de Deus, o templo de Deus, Paulo estava falando aos judeus, porque os judeus tinham uma mentalidade de templo. E quando Paulo falava a igreja corpo, Paulo falava aos gentios, porque os gregos, a Grécia estava descobrindo a anatomia do corpo humano, então entendia muito bem isso. Quando Paulo falava sobre a casa de Deus, uma coisa precisa ser entendida, é que o que sustenta o crescimento de uma casa, uma vez que ela está estabelecida sobre o fundamento que é a rocha que é Cristo, mas o que sustenta a construção dela são as colunas. É por isso que uma reunião dessa é a mais importante de todas, porque ela fala com as colunas da casa de Deus. E quando Paulo fala sobre a igreja corpo, essa reunião se torna mais importante, porque todo o corpo tem os órgãos vitais nele. Os que têm chamados dentro do corpo são os órgãos vitais. Por isso que você é mais importante do que o corpo. Você sabe como que funciona um coma? Sabe por que um corpo entra em coma? Quando um órgão vital, ele é ferido de uma tal forma que ele vai desfalecer, que ele vai morrer, e isso vai implicar na morte do corpo, todos os outros órgãos desistem de viver. Eles abrem mão de toda a sua vida, de toda a sua energia, fica no modo stand-by, para que toda a energia seja entregue àquele órgão vital que está para morrer. Para manter o corpo vivo, eles entram em coma, porque aquele órgão vital vivo é a garantia de todo o corpo vivo. Por isso que você é tão importante no corpo, porque os obreiros, os chamados, eles são órgãos vitais no corpo. Por isso essa reunião é a mais importante. Se você soubesse a relevância que você tem no corpo, você que é pastor, você que é líder, ao efeito de Jacó na Bíblia, tem um princípio bíblico que eu chamo de o efeito de Jacó. Deus, quando chama Jacó, e Jacó passa pela escola de Labão. Quantos conhecem essa história? Jacó, o enganador, usurpador,
Se Jacó era enganador, Labão era PhD em enganar. Fica tranquilo, para todo Jacó, Deus tem um Labão. E quando ele está passando na escola de Deus, na escola de Labão, quando Labão dizia: Jacó, suas ovelhas são as lisas, está escrito assim na Bíblia, que ele ia ao lugar, aos ribeiros da água, às fontes das águas, aonde as ovelhas vinham beber água, e ele colocava varas fincadas no ribeiro das águas, onde as ovelhas vinham beber, e eles descascavam e deixavam as varas lisas, brancas, e as ovelhas que vinham beber água naquele lugar, olhando para as varas lisas, aqui estavam para parir, pariam ovelhas lisas, brancas. Labão mudava, dizia: Jacó, agora tuas ovelhas são as listradas. Então Jacó invertia, ele colocava varas nos ribeiros da água, nas fontes das águas, onde as ovelhas iam beber água, ele descascava elas lisas, e as ovelhas que estavam para parir, que vinham ali beber as águas, olhando para as varas listradas, elas pariam ovelhas listradas. Varas na Bíblia significa autoridade. Não se preocupe muito com o rebanho, se preocupe com você, porque ovelhas reproduzem segundo as varas. Quando elas vêm nesse lugar aqui beber água, olhando para você, ela vai reproduzir o que ela vê em você, não o que ela ouve de você. Porque você pode informar o que você sabe, mas só reproduz o que você é. Quando você olha na Bíblia, Paulo escreveu que diáconos e presbíteros fossem marido de uma só mulher. Nós temos um advogado aqui. Não precisa ser um bom advogado para você livrar quem queira ter mais casamentos que não seja diáconos e presbíteros, porque a legislação bíblica diz o quê? Que aos diáconos e aos presbíteros seja marido de uma só mulher. Logo, ele abriu uma cláusula para dizer que quem não é presbítero e quem não é diácono, seja à vontade. Eu estou errado como advogado? Se eu sou advogado do diabo, eu já ganhei a causa. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade, porque a premissa da nova aliança é a monogamia. A igreja nasce a partir de uma aliança de matrimônio. Mas por que Paulo diz que aos diáconos e aos presbíteros seja marido de uma só mulher, como se os outros não precisassem? Importa pensar em que realidade ele escreveu isso. Naqueles dias, a terra estava debaixo do poder, da influência de três culturas: a cultura grega, que pregava a poligamia; a cultura romana estava de braços dados com a poligamia; e a cultura judaica era extremamente machista. Importa pensar que Paulo, quando se converte, ele é chamado por Cristo para pregar aos gentios. Ele sai pregando o evangelho, cheio de poder. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Cada lugar que Paulo pregava, cada lugar que ele passava, nascia uma igreja. E diga-se de passagem, uma igreja pentecostal, avivada, cheia do Espírito. Pessoas se convertiam aos montes. Só que não tinha o Novo Testamento, não existiam as cartas doutrinárias. Logo, o que acontecia? Tinha homem com 4, 5, 6 mulheres. Se convertia todo mundo, se convertia ele, 5, 6 mulheres juntos. Ia tudo para a igreja. De repente você olhava na igreja, estava lá o cara com 3 mulheres, estava lá o cara já no seu 20º casamento. A própria igreja escreve para Paulo, 1
1 Coríntios 7 explica sobre isso. Diz Paulo que nós vamos fazer. Se a premissa da nova aliança é a monogamia, tem gente aqui, o negócio está grande, se converte gente todo dia. Obviamente que Paulo vai buscar a Deus. E Deus, o Espírito Santo vem para Paulo e diz: Paulo, não se preocupe com o rebanho, não se preocupe com a multidão, você não vai consertar a multidão. Se preocupe com os modelos. Presbíteros e diáconos sejam marido de uma só mulher, e é uma questão de tempo para todo o rebanho ter um padrão da monogamia. Por quê? Porque ovelhas reproduzem segundo as varas. Por isso você é tão importante no corpo, porque você é um modelo, ou pelo menos você é um exemplo do modelo, ou uma referência. Quem tem uma chamada de liderança, ele não escolhe ser um exemplo, ele já se tornou um exemplo. Ele só tem a escolha de ser um mau exemplo ou um bom exemplo. Ele tem a escolha de ser um exemplo a ser seguido ou um exemplo a não ser seguido. Mas ele não tem mais o direito de não ser exemplo. Ele já se torna um exemplo quando ele assume um cargo de liderança. Eu fico imaginando quando Abraão... Bom, não comecei a ministrar ainda, nós vamos pregar. Eu quero pregar essa manhã. Eu fico imaginando quando Abraão sobe no monte, chama Ló e diz: Ló, nós vamos precisar separar nós dois. Olha aqui tudo que está em sua volta. Escolhe o lado que você quiser ficar é seu, o que sobrar é meu. Eu fico imaginando, não está escrito assim, isso é uma invenção minha, às vezes eu acho que eu também invento. Irmão, quem lê a Bíblia não pensa sobre ela, quem medita pensa. Eu fico imaginando que essa hora Ló diz: por favor, o Senhor é o Abraão, o Senhor é que tem uma aliança com Deus, o Senhor é Abraão, o Senhor escolhe, o que sobrar para mim já está muito bom, porque eu já estou abençoado a ponto de ter que me separar do Senhor de tão próximo que eu estou, já por sua causa. Eu fico imaginando Abraão respondendo: Ló, escolhe você, meu filho, porque Abraão não tem mais escolha. Se o seu chamado, o seu ministério, a sua vida ainda está em Ló, você tem escolha, mas se está em Abraão, você não tem mais escolha. Fala a pessoa que está do seu lado: você não tem mais escolha. Ovelhas reproduzem segundo as varas. Quando elas vêm beber o que elas estão vendo, elas reproduzem. Portanto, não se preocupe com muitas estratégias. Se preocupe em ser uma referência, um modelo que pode ser reproduzido. Invista na sua vida espiritual. Invista na sua vida. Eu gostaria de falar um pouco nessa manhã. Se o horário ficar um pouco enfadonho, desgastante para você, ou se você tem compromisso, tenha liberdade de sair, fique à vontade. Jesus já te libertou, você é livre, não deve mais nada para ninguém. Mas eu não quero ficar debaixo da pressão de ter que me mover pelo relógio. Amém? Sair de casa, deixei minha família para falar aos interessados. Quem é pai e mãe aqui, por favor, me ajuda a saber. Não tem coisa mais ruim para um pai e para uma mãe do que ter que dar comida para filho sem fome. É horrível. Você tem que fazer aviãozinho, você tem que estralar coisinha, você tem que distrair ele o máximo possível. E quando ele está distraído, você põe a colherinha na boca. A igreja brasileira é assim. Os pastores têm que fazer shows pirotécnicos para uma hora que ela abre a boca, botar uma colherzinha na boca. Eu dou graças a Deus, porque de manhã, de fato e de verdade, vem quem tem fome.
vem quem tem fome. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então seja alimentado nessa manhã, desafiado por Deus a crescer. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Ressaltar um caminho, uma ferramenta para crescer em autoridade espiritual. A autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? Eu vou falar para você o que é autoridade espiritual. Autoridade espiritual não tem a ver com cargos e nem com títulos. Autoridade espiritual tem a ver com como o reino espiritual lê você. Autoridade espiritual não tem a ver com que cargo que você tem na igreja, com que título que você tem na igreja. Autoridade espiritual tem a ver com como demônios e anjos te reconhecem, como eles te enxergam, como eles leem você. Isso tem a ver com autoridade espiritual. Cargos e títulos na igreja tem a ver com um poder. Você ganha poder quando você tem um cargo. Você ganha poder quando você tem um título. Mas você só tem autoridade se o reino espiritual te reconhece. Por isso que o poder te posiciona diante das pessoas, mas a autoridade te posiciona diante de principados e potestades. Você pode ser empoderado na igreja e não ser nada no reino espiritual. E você vai encontrar pessoas na igreja, como aquela irmã, está ali, assim, que pode não ter título na igreja, mas tem autoridade no Espírito. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre como crescer em autoridade espiritual. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Poder tem a ver com aquilo que o cargo te confere. Autoridade não. Autoridade tem a ver com aquilo, com o reconhecimento que você conquista. Por isso que um líder que usa muito poder tem pouca autoridade. Um líder que usa muito poder tem pouca autoridade. Quem não usa poder cresce em autoridade. Quem lembra daquela professora que era a única que conseguia fazer toda a sala ficar quieta e nunca deu um grito na sala de aula? Ela tinha autoridade. E outros professores davam infarto, dava de tudo. Pais que têm autoridade, você jamais verá ele gritando com o filho. Pai que tem autoridade, você jamais verá ele correndo atrás de filho. Quando ele chamar, o filho vem. Quando que eu sei que eu tenho autoridade sobre o meu filho? Vou falar de filho biológico. Tem um termômetro para você medir a autoridade. Basicamente, a grosso modo, tem um ruim, tem um bom e tem um ótimo. Qual é o ótimo? O ótimo é quando a tua palavra de autoridade, ela vai junto com o seu filho. Quando ele sai de um raio de ação seu, ela vai junto. É se você está com seu filho um pouco gripado e de repente todos os primos vão passar o dia na casa da avó e na casa do vô, e lá tem piscina. E agora a sua criança quer ir junto e você diz não pode porque você está doente e eles vão todos tomar banho de piscina e você não pode. Aí seu filho promete para você que não vai tomar banho de piscina e você diz,
Se você não vai tomar banho de piscina, então eu vou te deixar aí, porque você não poderá tomar banho de piscina, ok? Chega lá, todos os primos se jogam na piscina. E a avó, que tem poder de estragar o que o pai constrói, ela vai dizer: vai, pai, a vovó não vai falar nada, a vovó tem uma pecinha de roupa aqui para você. E ele vai. E se ele não vai, se ele diz: vovó, eu não vou, fica ali, baba, mas não vai. Ótimo, você tem autoridade sobre o seu filho, porque quando ele sai do teu raio de ação, a sua autoridade vai junto. Já tem aquele pai que o filho, ele tem palavra de autoridade sobre o filho, mas o filho está no raio de ação dele. E isso é bom. Mas às vezes o filho sai do raio de ação do pai, o pai já não tem aquela autoridade sobre o filho. Então ele precisa melhorar. Mas tem o ruim. Qual é o ruim? Tem o péssimo. Tem aquele tipo de educação que a Bíblia diz que quando o pai e o filho encomenda a alma do filho ao inferno. Pai e mãe, melhor dizendo, encomenda a alma do filho ao inferno. Isso está em Provérbios. É quando você tem aquela criança que ela não tem princípio de rebeldia dentro dela. Todo lugar que ela está, o adulto consegue colocar limites para ela, até o pai ou a mãe chegar. Quando o outro chega, aquela criança fica insuportável. Isso é quando o pai e a mãe encomendam a alma do seu filho ao inferno. Está em Provérbios. A autoridade é algo construído. A autoridade não é algo que nasce. Por quê? Porque na medida que você cresce em autoridade, Deus vai aumentando a tua jurisdição e aumentando a tua patente de autoridade. E eu gostaria de falar um pouquinho nessa manhã. Eu já falei bastante. Agora você, para mim, não considerei nada. Um pouquinho eu vou começar a falar agora. Então, gostaria de falar sobre crescer em autoridade espiritual. Se você puder abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Está tudo bem aí, meu pastor? Está tudo certo aqui, minha irmã. Já é o terceiro dia que eu estou aqui. Eu gostaria de ver pelo menos no seu rosto um sorriso. Vocês estão muito sérios. Um silêncio que está me assustando. Não sei se você está prestando atenção, quer me matar. Mas quem orou para Deus me usar para falar com você foi você. Mateus capítulo 18. Versículo 1. São 15 para as 11. Irmãos, eu vou no mínimo até meio-dia. Se você precisar levantar, tenha liberdade. Amém? Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que for humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal qual como essa, em meu nome a mim me recebe. Vou repetir o versículo 4. Portanto, aquele que for humilde como esta criança, é maior no reino dos céus. Então, importa pensar que a ênfase de Jesus não está na criança. A ênfase de Jesus está na humildade. Amém? Porque a gente gosta de pensar que criança... A gente, irmãos,
quer santificar a criança numa santidade que ela não tem. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração do menino, e a vara da correção a afugentará dela. Toda criança nasce com uma estultícia adâmica no seu coração. Quem é o pai, quem é a mãe aqui que precisou ensinar para o seu bebê fazer birra? Aquela coisinha fofinha já estava ali, cheia de birra, não estava? Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. Quando a gente diz que a criança é inocente, a criança não é inocente no sentido de não ter maldade. A criança é inocente no sentido de não saber esconder a sua maldade. Depois a gente vai crescendo e vai aprendendo a esconder e maquiar a nossa malícia. E quando envelhece, a gente desiste disso. Por isso que às vezes entre o pai e mãe que envelhece, meu Deus, a mãe, meu pai, minha mãe estão tão ranzinza. Sempre foi esconder, já desistiu de esconder isso. Chega uma hora que a gente desiste. Mas nós vamos saber por que Jesus faz uma referência à humildade, tendo a criança como exemplo. Qualquer, porém, versículo 6, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado no mundo, na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Uau. Irmãos, os discípulos sentam com Jesus e perguntam: Senhor, quem é maior no reino? Quem é grande no reino? Parece que eles estavam atrás de título, cargos ou status, mas não. Não por quê? Porque ser grande no reino era um incentivo constante que Jesus trazia. Jesus encorajava constantemente para que os seus discípulos fossem grandes no reino. Porque o reino de Deus é um reino espiritual. É grande no reino de Deus quem tem autoridade espiritual. E ter autoridade espiritual sempre foi um incentivo, um encorajamento de Jesus. E aqui eles estão perguntando: Senhor, como ter autoridade espiritual? Como ter relevância no teu reino? E Jesus cria um caminho para ensiná-los. Jesus não repreende a pergunta, muito pelo contrário, ele cria um caminho para dizer: eu vou mostrar para vocês um caminho que faz você crescer em autoridade espiritual. Então ele traz uma criança e diz: quem for humilde como essa criança, esse é grande no reino de Deus. Por quê? Porque a humildade é a matéria-prima da autoridade espiritual. Ninguém no mundo é maior exemplo do que a criança para mostrar a capacidade de responder positivamente para um trauma no relacionamento. Ninguém mais que a criança tem a capacidade de superar traumas em relacionamentos. Às vezes você está numa festa, às vezes uma festa de família, de repente você escuta aquele griteiro num cômodo da casa, e você, é daquelas griteiro de criança, brigando, e o pai e a mãe já sabem, a mãe já escuta, já identificou seu filho. Lá corre o pai, corre a mãe. Chega lá, tem duas crianças brigando, uma com a mão agarrada na caçamba do caminhãozinho de plástico, dizendo: é meu. A outra mão no cabelo. A outra criança com a mão na carroceria do carrinho, com a outra mão no cabelo. Uma loucura, um griteiro: é meu, e aquela coisa. Quando você chega ali, você olha assim: meu Deus, esses dois aí podem viver 100 anos que nunca mais vão se falar. Tamanho é o trauma do momento.
Aí os pais chegam, se separam as crianças. O que acontece depois de 3 minutos? Elas estão brincando de novo. E às vezes os pais acabam ficando de mal, porque acham que um pai, né, foi parcial na hora de separar. Quis apontar que o menino, o outro, que era o culpado. Quando Jesus quis apontar sobre como ter autoridade espiritual, Ele estava apontando que a autoridade espiritual tem aqueles que têm a capacidade de crescer na superação de traumas relacionais. A sua autoridade espiritual, ela é medida por quanto você avança na capacidade de administrar trauma nos seus relacionamentos. Agora, para isso precisa de humildade, porque a humildade é a matéria-prima que você dá para Deus te conferir autoridade espiritual. Agora, humildade, ele está no mesmo copo, no mesmo recipiente no meu interior, aonde mora o meu orgulho. Então, quando Deus vem buscar uma dose de autoridade para me conferir uma dose maior de autoridade, se Ele chega e Ele encontra o orgulho, Ele não pode me conferir autoridade. Então Ele vai ter que transformar meu orgulho em humildade. Nessa hora é que Ele me concede um teste de contraste. Por quê? Porque orgulho é igual mau hálito, quem tem não sabe. Eu não tenho, quem tem orgulho não sabe. E não adianta você querer tirar o meu orgulho, você não consegue. Não adianta eu querer tirar o seu. Por quê? Irmãos, qual é o critério para uma pessoa ter autoridade para ensinar algo? Eu já sei mais ou menos que você vai me responder, porque assim que eu respondo também. A pessoa tem que ter conhecimento de causa sobre o que está ensinando, para ter autoridade para ensinar. A pessoa precisa dar testemunho sobre o que está ensinando, para ter autoridade para ensinar. A pessoa precisa ser preparada sobre aquilo que está ensinando, precisa estar legitimada. Só que Jesus disse o seguinte: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Nos critérios de Jesus, você tem autoridade para ensinar quando você tem humildade. Por isso que eu não posso tirar o teu orgulho. Você não consegue tirar o meu. Sabe por quê? Só consegue tirar o orgulho quem não tem nenhum orgulho. Só quem não tem nenhum é Ele. Por isso que Ele faz os exames de contraste. O que é um exame de contraste? A grosso modo, não sou médico, irmão, não tenho nem 2º grau. Estupidamente falando, é quando você tem um tumor e o médico vai lá, libera um líquido em cima do tumor para medir a lesão, saber aonde que está a lesão. Ali na lesão, aquele líquido reage a uma cor diferente. É isso. Quando Deus vem buscar humildade aqui, para te aumentar a autoridade, e Ele encontra orgulho, o que Ele faz? Ele permite que algum tipo de ofensa venha para reagir às áreas de orgulho que eu tenho. E quando a minha área de orgulho reage, nessa hora eu escolho se eu me humilho e cresço em autoridade, ou se eu prefiro escolher ter razão, ganho a causa, mas perco a autoridade. Às vezes é coisa simples. Às vezes você está num semáforo esperando o sinal abrir, você é o primeiro carro, de repente você viaja, o sinal abre, e de repente o carro de trás é uma mulher dirigindo. Oh meu Deus, oh irmãos, você pode fazer qualquer tipo de piada sobre homem na igreja, que os homens já estão jogados debaixo da cadeira. Mas se você faz uma brincadeira sobre mulher, o pavão sobe, você sente a intimidação. Não, irmão, e mulher é diferente de homem é diferente de mulher. Não está num campo se é maior ou se é menor. Larga dessa ideologia. Mulher é diferente de homem é diferente de mulher. Mulher, quando dirige, é muito mais zelosa que o homem. Você sabia que é mais barato o seguro se a mulher compra o carro do que o homem compra o carro? Por quê? Porque mulher não bate carro, o homem bate carro. Mulher arranha carro, mulher não bate carro. Tem essa e aquela que não, mas eu estou falando do geral.
E um homem, se ele for o segundo carro da fila e um sinal abriu, sabe como é que ele vai fazer para avisar o da frente? Ele vai fazer bem. A mulher não faz bem, a mulher vai bem. E nessa hora que alguém faz bem atrás de você, os demônios sobem do abismo. E você, quem está pensando que é, já olha no retrovisor, já vem um monte de palavras no pensamento, na mente. Deus diz: baixa a tua bola, tranquiliza. Eu só estou reagindo às tuas áreas de orgulho. A pessoa está te lembrando que você está com o sinal aberto e não está andando. Você está errado, está sendo ajudado. Essa é a hora que você se aquebranta, se humilha, agradece, cresce em autoridade. Ou senão você faz algum sinal obsceno e sai dali satisfeito por ter dado troco, mas perde a autoridade. Quantos entendem o que estamos falando? Por isso que Jesus, ele disse o seguinte: é necessário que haja ofensa, mas ai daquele por quem a ofensa vem. Irmãos, por favor, pense comigo. A tradução Thompson, ela traz essa realidade bem clara. É necessário que haja ofensa, mas ai daquele por quem a ofensa vem. Irmãos, como que Jesus vem dizer para mim que é necessário que exista uma coisa, que ai daquele por quem essa coisa vem? Você já parou para pensar nisso? Mas sabe o que o Senhor está falando? O Senhor está dizendo: é necessário que haja ofensa. Se Ele estiver falando para você, é o seguinte: daqui de você para mim, ai de você se sair ofensa, mas de mim para você é necessário que haja ofensa. Por quê? Porque como você reage às ofensas define se você cresce em autoridade ou não. Quantos entendem o que estamos falando? Como você reage às ofensas define se você cresce em autoridade espiritual ou não. Por isso, nunca negue os investimentos das ofensas, da desconsideração, da desonra, do distrato, porque é Deus permitindo um lugar para você aumentar a sua autoridade espiritual. Só que nessas horas, minha justiça própria é acionada. E se eu estiver na razão, o que eu tenho na mão? Poder. Porque a razão me dá poder. Então, se eu tenho a razão, eu tenho o poder. Se eu uso o poder, eu saio com a causa ganha, mas perco a autoridade. Agora, se eu tenho um poder na mão, escolho me humilhar, desprezo o poder, eu cresço em autoridade espiritual. Por quê? Porque Jesus é uma moeda, que de um lado ele é um leão, do outro lado ele é o cordeiro. Porque Jesus é o cordeiro e Jesus é o leão. Quando as ofensas vinham contra Jesus, quando disseram que Jesus tinha demônios, ele respondia como um cordeiro. Mas nas causas do reino, ele respondia como um leão. Se quando você é ofendido, se diante das pessoas você responde como um cordeiro, nas regiões celestiais Deus te apresenta como um leão. Por isso, quando a ofensa é contra você, responda como um cordeiro. Nas causas do reino, responda como um leão. Mas a nossa tendência o que é? Pisou no meu calo, eu respondo como um leão. E sobre as causas do reino, eu respondo como um cordeiro. E Ele nunca vai desistir de nos aperfeiçoar e nos dar autoridade espiritual. Porque quando você cresce em autoridade espiritual, Deus faz aumentar a sua medida. E dentro da sua medida você não expulsa demônios. Dentro da sua medida, quando você chega, o demônio sai. Cresça em autoridade espiritual. Como você reage às ofensas, como você reage às desonras,
como você reage à desconsideração, ao destratamento. E quando Deus está trabalhando para te dar autoridade espiritual, é muito interessante. Vamos imaginar o gaúcho. Deus quer investir autoridade espiritual nele. Aí o pastor chega, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. É o pastor chegando na igreja, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E o gaúcho, os cara, o que é isso, meu? Tu viu? Já vai falar com a esposa, ele deu a paz do Senhor para todo mundo, não deu para mim. Aí agora o pastor sobe para pregar. Aí o pastor está pregando, e o pastor de repente, ele resolve, Deus, o Espírito Santo inspira eles. Tem gente que vem na igreja e acha que o pastor é dele. Se o pastor não for dele, fica bravo. Aí pronto, falou comigo, foi para mim. Porque a ofensa, o ofendido faz ele pensar que ele é o centro do mundo. Tudo que acontece em volta é por causa dele. Porque isso só o orgulhoso tem. E é nessas horas que quando você grita, sua alma esperneia, você vai falar com Deus, e Deus está dizendo: estou te dando uma oportunidade para você crescer em autoridade. Te humilha, no final dá uma oferta específica só para Ele e vai embora. Pastor, mas isso é uma hipocrisia, porque se eu quero matar o pastor, como que eu vou dar uma oferta? Vou fazer uma coisa ainda com raiva. Isso para mim é hipocrisia. Isso não é uma hipocrisia. Por que não é uma hipocrisia? Porque no reino de Deus, irmãos, hipocrisia não é você sentir uma coisa e fazer outra. Hipocrisia é você dizer que crê numa coisa e faz outra. Por isso que às vezes eu quero matar o irmão, eu beijo e abraço. Isso não é hipocrisia, porque eu não estou me alinhando com o que eu sinto, estou me alinhando com o que eu creio. E o que eu creio é que eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor. O amor eu devo. Sair das esferas de uma autoridade espiritual rasa. Quem não tem autoridade espiritual depende muito do cargo, depende muito do título, depende muito de reconhecimento. Quantos estão comigo? Não negue os investimentos de Deus na sua vida. Vamos continuar no texto, por favor. Nós estamos em Mateus 18. Importa pensarmos, irmãos, que o Senhor Jesus aqui nesse capítulo, Ele está respondendo uma pergunta. E a pergunta que Ele está respondendo qual é? Cadê meu lenço? Onde é que foi parar? Está aqui no chão. O sangue de Cristo tem poder. Eu não sei se um dia o Senhor vai resolver me curar disso, mas uma coisa eu posso garantir para você: renite e nariz grande nunca vai combinar, eu acho, na vida. Mas isso é bom porque mexe com a vaidade do pregador. E ele escolhe se ele cresce em autoridade ou se ele prefere sustentar a reputação, né? Importa pensar que quando você continua lendo o texto, Jesus está ensinando sobre um caminho, como você crescer em autoridade espiritual, ter relevância no reino. Só que a gente começa a ler, irmãos, depois de 5, 6 versículos, a gente já abandonou a ideia que ele está respondendo uma pergunta, mas ele continua respondendo uma pergunta. E quando ele está respondendo uma pergunta, ele está desenvolvendo. Versículo 15. Na minha Bíblia tem um subtítulo no versículo 15. Não sei se na sua tem. Está escrito assim: como se deve tratar? Como liberar o perdão para o irmão, ou como perdoar um irmão, ou como tratar um irmão culpado, ok? Ele ainda está respondendo uma pergunta. Como ter autoridade espiritual? Então ele entra no assunto do perdão. Quando ele desenvolve o assunto do perdão, versículo 21.
Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmão, sinceramente, no pouco que eu estudo a vida de Pedro, essa pergunta inicial foi dele. Senhor, como que eu faço para ter autoridade, ter relevância no reino? Aí Jesus começa a discursar sobre humildade, começa a discursar sobre como você responde a uma ofensa, você cresce em autoridade. Aí ele começa a falar sobre perdão. Aí Pedro meio que dá uma cortada, está bom, já entendi. Então é o seguinte, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu? Eu imagino que foi mais ou menos assim, ó. Mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão? Por quê? Porque Pedro, irmãos, como ele era da frente do rebanho, ele já estava por aqui com muita gente ali. Então ele foi perguntar: Senhor, até quantas vezes? Era bom que ele não tivesse perguntado, né? Porque cada um vai prestar conta sobre a luz que recebeu. E Jesus responde: não está como eu vou falar agora, mas é como eu acredito. Jesus responde mais ou menos assim: Pedro, você sabe o Bartolomeu? Digo, sei, Senhor. Se o Bartolomeu perdoar 5 vezes, eu estou feliz com ele. Pedro, você sabe o Tomé? Digo, o incrédulo? É esse mesmo que você julga ser incrédulo, que é teu julgamento sobre ele, porque você acha que é maior. Esse aí, se ele perdoar 3 vezes, já está bom para mim. Pedro, você sabe o Judas? O Judas, Senhor, aquele, diga, é esse que você julga assim, porque você se acha melhor. Esse, se ele não brigar, ele já passa de ano. Mas você, Pedro, para os níveis de autoridade que eu quero levar você, 7 vezes para você não dá. Porque o que eu tenho para você e os níveis de autoridade que eu vou levar você vai ter que ser experimentado em níveis de perdão, que o da direita e o da esquerda não vão precisar responder para mim, mas você vai. Quantos estão comigo? O quanto que você não se ofende, o quanto que você vence essas áreas, você cresce em autoridade espiritual. Por quê? Porque você continua. E Pedro achou que era o que não era. O que aconteceu? Aconteceu que ele dizia: Senhor, eu estou contigo, eu sou o cara. Todo mundo pode abandonar, eu não abandono. Todo mundo pode fugir. Eu estou pronto para ir para a morte com você. E Pedro estava tentando explicar, Jesus estava tentando explicar: Pedro, você não está nesse lugar que você pensa que está. Não, eu estou. Então tá, o diabo falou comigo por causa desse teu... Ele vai te peneirar. Digo, pode vir que eu estou preparado. E quando ele nega Jesus, que Jesus olha no olho dele, que o galo canta, que a ficha cai, Pedro vai visitar o inferno com as culpas, com tudo. Descobriu que não era o que pensava que era. Até que Jesus vai atrás de Pedro para curar Pedro, ressuscita, vai atrás dele e diz: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez: Senhor. Já olhou para o lado, porque antes ele gritava para todo mundo ouvir, agora ele já estava meio envergonhado, né? Pedro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Lembra, Jesus avisou Pedro: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu acho que eu te amo, mas o Senhor é que sabe. Apacenta as minhas ovelhas, fortalece os teus irmãos. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Tantas vezes curando Pedro: se Pedro, eu não busco a sua perfeição,
Eu só quero que você não desista. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então fortalece teus irmãos. Apacenta o rebanho. Pedro, tu me amas? Senhor, então apacenta. Eu não busco a tua perfeição, eu busco a tua continuidade. Porque você não está pronto para me amar, e você não está perfeito. Mas se você não desistir, você dá o que eu preciso para aperfeiçoar você naquilo que você deseja. Porque quando você vai vencendo esses níveis de rejeição, de desonra, de ingratidão, você vai sendo capacitado para fortalecer quem você quer matar. Quantos estão comigo? Aleluia. Nunca negue, nunca despreze os investimentos de Deus na sua vida, para você crescer em autoridade espiritual. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados vos foram perdoados. Jovens, eu vos escrevo, porque já sois fortes e venceste o maligno. Pais, eu vos escrevo, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Está escrito na carta de João. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados vos foram perdoados. Uau! Você tem uma revelação, você tem o seu pecado perdoado, mas você não vence o maligno ainda. Jovens, eu vos escrevo. Não está falando de idade biológica, mas de maturidade espiritual. Porque agora você já venceu o maligno, você já vence o maligno. Por que você vence o maligno agora? Porque você cresceu na revelação do perdão. Você não tem só uma revelação que o sangue de Cristo te perdoa, mas você tem uma revelação agora que o sangue de Cristo te habilita a perdoar. Pais, eu vos escrevo, porque você já conheceu o que é desde o princípio. Você já entrou num conhecimento de Deus. Você não é só forte para vencer o diabo, mas você entrou no conhecimento de Deus e você já ganhou o título de pai. Por quê? Porque você não tem só uma revelação que teu pecado é perdoado, nem a maravilhosa revelação de que esse perdão te habilita para perdoar. Deus já colocou você num lugar onde você não se ofende mais. Então você é pai, pode gerar filhos saudáveis para Deus. Você está na igreja, você é líder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é 80% dos nossos problemas na igreja? É alguém da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é pastor, você que é líder. As pessoas na igreja, elas podem te dar problema, e elas vão te dar problema. Elas não podem ser o teu problema. Porque se as pessoas na igreja é o teu problema, você não pode se ocupar com os problemas de Deus. Por isso você cresce em autoridade espiritual quando você vence esses níveis de ofensa, de rejeição. E se você é um líder na igreja, quando alguém acabar de dar um problema, sabe o que você vai dizer? Próximo. Por quê? Porque quando a gente diz que a igreja é um hospital, a gente não está dizendo que a igreja é um lugar de gente doente. Quando a gente diz que a igreja é um hospital, irmãos, o conceito certo de pensar na igreja como hospital é pensar que na igreja tem pessoas que podem curar a gente doente que chega. Agora, doente não cuida doente. Doente não cuida doente. Quantos estão comigo? A igreja não é o meu campo de batalha. A igreja é o meu campo de treinamento. Meu campo de batalha está aí fora, irmão. Sabe por quê que o espírito do anticristo invadiu a nossa nação com a esquerda, destruindo nossos filhos nas universidades, destruindo os nossos filhos na escola? Ali é o nosso campo de batalha. Mas nós estávamos brigando dentro da igreja, no lugar que é para ser treinado. A gente tem como campo de batalha. A igreja é meu campo de treinamento, a igreja não é meu campo de batalha. Agora me responde uma coisa: se eu me machuco no campo de treinamento, como Deus vai me escalar para o campo de batalha? Por isso, não fuja do treinamento. A igreja é meu campo de treinamento.
Você precisa de quem te fere. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu não sabia que eu precisava tanto de você. Nossos níveis de autoridade espiritual, só gente adulta pode cuidar de criança. Só gente saudável pode cuidar de gente doente. Então você está no hospital, glória a Deus. Agora me responda: você está na qualidade de quem cura ou na qualidade de quem precisa ser curado? Se você diz: estou sendo curado e curando, amém, glória a Deus, isso nunca vai acabar, porque médico também fica doente. Mas se ele é doente, ele vira paciente, deixa de ser médico ali. Por isso, irmãos, o Senhor quer nos curar, e há um lugar de liberdade para me crescer em autoridade espiritual. Amém. Pulamos do 21, lemos o 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que 7 vezes 7 mais 70 vezes 7. Versículo 23. Me desculpe. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ele ia ser preso, foi livre. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-se aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saltasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando ele, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicasse. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Uau! Pensemos, irmãos, por favor. Jesus ainda está ensinando sobre como ter autoridade espiritual. Todos conhecem esse texto que acabamos de ler, amém? Jesus querendo mostrar a força do perdão, da morte eterna para a vida eterna. O que ele fez? Ele trouxe um quadro de um homem, um devedor, que tinha uma dívida que ele por si próprio nunca conseguiria pagar. Ele lidou com o quebrantamento, lidou com a humilhação, lidou com o perdão. E o que aconteceu? Ele recebeu o perdão dessa dívida, e ele ia ser preso e foi livre, amém? Agora esse mesmo homem encontra alguém que lhe devia uma dívida menor. Jesus estava mostrando que nenhuma ofensa, nenhuma falta de perdão vai se comparar com o perdão que nós ganhamos. O que ele diz? Esse cara não quer agora trabalhar com perdão, não quer trabalhar com humilhação, com quebrantamento. E o que acontece? Ele acaba preso, amém? Pense comigo sobre isso. Quando ele estava devedor, quando ele estava na prática da injustiça, quando ele estava totalmente errado, quando ele estava sem razão, o que aconteceu com ele? Ele foi livre. Agora, no segundo momento, embora ele tivesse negado o perdão, mas quem era o credor? Era ele. Quem é que estava certo? Era ele. Quem é que tinha razão? Era ele. E agora ele acaba preso. Já parou para pensar sobre isso? Quando ele estava certo, com a razão, ele foi preso. Quando ele estava totalmente errado, sem razão, ele foi livre. Ouça-me, o que Jesus está querendo ensinar aqui? Que Deus, o céu, não trabalha para mim e para você ter razão. O céu trabalha para nos fazer livres.
Então você escolhe se você quer estar certo, ter a razão, ou se você quer ser livre. Porque ser livre é andar em autoridade espiritual. Quem anda em autoridade espiritual é livre. Quem anda em autoridade espiritual vai sendo livre das ofensas, livre das rejeições. Você escolhe se você quer estar certo ou se você quer ser livre. Sabe, cada vez que eu e a Lulu temos uma discussão, não importa o motivo, o cenário é o mesmo, o enredo é o mesmo. Eu estou do lado de cá, tentando provar para ela que eu estou certo, ela está errada. Ela está do lado de lá, tentando provar para mim que ela está certa e eu estou errado. E o Espírito Santo está sentado numa cadeira, esperando alguém escolher ser livre. Você quer estar certo ou você quer ser livre? Se você quer ser livre, muitas vezes eu precisar escolher estar errado, mesmo quando está certo. Porque ser livre é muito melhor e sempre será do que estar certo ou estar com a razão. Sabe de uma coisa, meu pastor? Existe uma luta, é muito interessante. Existe uma luta chamada MMA. Já ouviu falar isso? Essa luta representa alguns casais. Porque você sempre vai encontrar aquele cônjuge que ele é bom de argumento, ele é bom da discussão. Na discussão ele é bom, ou ele ou ela. Estou falando o cônjuge. Pode estar errado como for, mas se vai discutir o assunto, ele dá um jeito de dar um nó e sair com a razão. Sempre tem esse cônjuge que tem essa capacidade argumentativa. Quem é bom de argumento é muito ruim de arrependimento. Parece aquela luta de MMA. Nessa luta de MMA tem uma coisa muito interessante. Existe um movimento que eles dizem que é finalizar o oponente. Sabe o que é finalizar o oponente? É quando um lutador consegue imobilizar o outro de uma tal forma e levar ele a uma dor tão grande, que aquilo que está solto no corpo dele, ou o pé ou a mão, ele bate assim, e o juiz entende que ele está dando a vitória para o outro. Aí o juiz levanta a mão, separa e dá a vitória para aquele outro, porque ele entregou a vitória. Tem cônjuge que é assim. Ele pode estar errado como for, mas vai discutir, ele vai, até que finaliza o cônjuge, até que o cônjuge chega e bate assim: tá bom, você está certo, você está com a razão, só para poder sair do sufocamento. Mas é interessante, pode olhar a vida desse cônjuge. É ele ou ela que tem mais dificuldade para dormir, que dói o estômago, dói a coluna, está sempre com a razão, mas não é livre, porque não tem autoridade espiritual para vencer seus próprios demônios. Escolha ser livre. Andar em autoridade espiritual é quando você ama mais a liberdade do que a sua ofensa. Porque deixa eu te dizer, para quem vive na lei, perdoar é um mandamento. Para quem vive na graça, perdoar é um direito de você ser livre de quem te sufoca. Perdoar é um direito de você ser livre do seu algoz. Oh meu Deus, o relógio. Deixa eu mostrar uma coisa na Bíblia para as mulheres, as esposas aqui, porque esse versículo é muito usado. Eu quero pelo menos trazer um clareamento para as esposas. 1 Pedro capítulo 3 1 Pedro 3. Alguém, por favor, busque isso na sua Bíblia. Eu vou tentar dar um clareamento disso aqui para as esposas. 1 Pedro capítulo 3 diz assim: Pedro está na Bíblia, irmão, bem procurado, está antes de 2 Pedro, nós vamos achar junto.
Para mim está mais fácil que eu ponho o dedinho aqui na tela e ele me dá, né? Eu sempre digo, não se preocupe em decorar os livros da Bíblia, decora onde está o índice. Se você achar o índice, tudo vai ficar mais fácil. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, irmão, não é que não conhece, amém? Pode ser que até que conheça, mas não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento e cheio de temor. A Bíblia está dizendo: se o seu marido não obedece à palavra, cala. Vai ganhar o seu marido sem palavra. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo, vestuário, ararararará. Seja, porém, versículo 4, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim, também para si, versículo 5. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Aqui diz assim, versículo 5: pois assim também a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Esperavam em quem? Esse é o problema. A mulher, quando ela recebe essa palavra, que se ela calar, ela ganha o marido, ela cala e fica esperando o marido. Ela não espera em Deus, espera no marido. Ela cala e ela entende que a promessa dela, que se ela calar, o marido muda. Então ela fica assim, ó, olhando para ele. Não está mudando nada, não está mudando nada. Fica esperando, porque como ela calou, o marido vai mudar. Irmãos, deixa eu mostrar a verdadeira promessa que Deus tem para a mulher. Versículo 5 diz assim: pois assim também que assim mesmo se ataviavam outrora as santas mulheres de Deus, estando submissas ao seu próprio marido. A versículo 6 está a promessa: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo. Aqui está a promessa: e não temendo perturbação nenhuma, e não temendo espanto nenhum. Ou seja, livre da ansiedade, livre do estresse de ver o marido mudado, livre ao que a Bíblia diz para a mulher: se ela cala diante dos erros do marido, se ela souber se calar, o que Deus promete para ela é introduzir ela num descanso em Deus. Quer o marido mude, quer o marido não mude, isso não perturba mais ela, porque tem um descanso em Deus para ela. Mas tem mulher que diz: não quero paz, não quero descanso, eu quero que ele mude. Porque não conhece a liberdade que tem na autoridade, a liberdade que tem quando você vence aquilo que te indigna. Quantos estão comigo? Amém. Ele, quando estava preso, quando estava errado, eu fui livre. Deus estava mostrando. Deixa eu lhe dizer uma coisa, entenda: o céu não contabiliza muito se você está certo ou se você está errado. No quesito autoridade espiritual, o que o céu contabiliza é como você se comporta quando você está certo e como você se comporta quando você está errado. Porque tem gente que, estando errado, se comporta com um tal quebrantamento que Deus aprova. E tem gente, porque tem a razão e o poder a seu favor, se comporta de um jeito que o céu reprova. Tá tudo bem, gente? Amém? Nós estamos sendo convidados, irmãos, a crescer em autoridade espiritual. Essa manhã é um alimento mais sólido. Amém? Nós estamos aqui para crescer. Mateus capítulo 13. Agora nós vamos ler Mateus 13. Eu acho que vamos encerrar até meio-dia.
que eu não quero que vocês se cansem não, irmãos. Mas eu quero fundamentar isso aqui. Perdão, irmãos, é 11. Desculpe. Eu acho que é 11. É 11 mesmo. Por favor, irmãos, não se disperse. Eu sei que está calor. E uma criança ou outra para lá e para cá. Mas pegue no Espírito, amém? Versículo 2 do capítulo 11 de Mateus. Quando João Batista ouviu na cadeia falar das obras de Cristo, mandou. Meu Deus, onde é que eu estou? Mateus 11, né? Oh, irmãos, me perdoe. É Mateus 13, me perdoe. Você orou pouco por mim, né? Estou vendo. O que está escrito em Mateus 13 como título aí? Uau! A parábola do semeador. Quando acaba a parábola do semeador, versículo 24, começa outra parábola. A parábola do joio e do... Por que a parábola do joio e do trigo? Porque eles não entenderam a parábola do semeador. A parábola do joio e do trigo, Jesus está tentando explicar a parábola do semeador com essa parábola aqui. E ele diz assim: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, quem foi que dormiu? Quem semeou? Não. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo, e o que aconteceu? Uau! O inimigo vem, semeia o joio e se retira. Aí eu estou dormindo, não vejo o inimigo semear o joio. Quando eu acordo, eu olho para o joio e eu quero brigar com o joio, mas o meu inimigo não está mais ali, ele já se retirou. Vamos para frente. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o... Como é? Quando a erva cresceu e produziu fruto, o que acontece? Aparece quem? Mas o joio não estava ali desde o momento da semeadura. O joio sempre esteve ali. O joio nunca apareceu. E agora por que ele aparece? Porque o trigo começou a dar fruto. Até que você não frutifique, o joio não aparece. Então, por favor, não rejeite o joio, porque o joio testifica que você está frutificando. Fala a pessoa que está do seu lado: agora eu entendi porque você está perto de mim. Aleluia. Não rejeite o joio. O joio testifica da tua frutificação. Enquanto o trigo não frutificou, o joio não apareceu. Sempre esteve ali, mas não manifestou. Até que você não frutifica, você não vai ter problema com o joio. Quantos estão comigo? Aleluia. Agora é interessante, porque essa parábola está tentando explicar a parábola do semeador, que eles não entenderam. E o que diz o último versículo da parábola do semeador? Versículo 23. Mas os que foram semeados em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e este frutifica e produz 100, 60 e 30 por... Uau! Agora vamos ver como que Marcos, na parábola do semeador, enxerga essa movimentação de quem frutifica. Marcos 4, por favor. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Se você não compreender a parábola do semeador, você não vai entender a parábola do joio. Porque a parábola do joio está tentando explicar para mim, para você, a parábola do semeador. Como que alguém permanece frutificando, enraizando, crescendo em autoridade, respondendo para a semente de Deus. E no versículo 8, no final da parábola do semeador, relatada por Marcos, vai dizer: outro enfim caiu em boa terra e deu fruto, porque vingou e cresceu, produzindo fruto 30, 60 e 100 por um. E acrescentou:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que aconteceu? Marcos diz que quem recebe a palavra e frutifica 30, 60 e 100. Mateus diz que não, que frutifica 100, 60 e 30. E se a palavra de Deus é inerrante, quem foi que ouviu o Espírito Santo errado aqui? E nenhum e nem outro. Por quê? O que Jesus está mostrando é que tem pessoas que começam frutificando 100 por 1. É a parábola do semeador, que não tem raiz, não tem profundidade, responde rápido. Uma semana na igreja está aleluiado, mas vem a ofensa, vem o distrato, vem a desonra, e ele diminui a frutificação dele para 60. Como ele está frutificando 100, ele diz assim: com 100% de frutificação, sem autoridade espiritual, ele vai quebrar. Então vem a ofensa, vem os testes para ele crescer em autoridade, ele se ofende e diminui a frutificação dele. Aí Deus vem para recuperar a autoridade espiritual dele, para ele voltar para o 100. Ele se ofende ainda mais e cai para 30. Mas tem pessoa que não. Tem pessoa que está na igreja, parece ter a unção do cabo de vassoura. Todo mundo cai na unção, só ela fica em pé, olho arregalado, nunca derrama uma lágrima. A gente pensa que não vai dar em nada. Lá um dia acontece uma crise, uma situação na igreja, vai um monte de gente embora, e aquela que você achava que não ia dar nada, às vezes é que segura a peteca, fica ali agarrado. Do 30 pula para 60. Tinha motivo para se ofender, tinha motivo para ir embora, mas eles resolvem dar uma resposta para Jesus e não para homens, e aumenta a frutificação, cresce em autoridade espiritual, vai para 60. Então vem mais ofensa, vem mais desonra, e essa pessoa responde para Jesus, não recua, pula para 100. Agora o que decide se eu desço na minha escada de frutificação, ou se eu subo na minha escada de frutificação? Como eu respondo para o joio, define se eu subo ou se eu desço. Se você quiser aumentar na sua frutificação, eis que te digo, quero te apresentar o joio, porque o joio te ajuda na sua frutificação. Quando Deus quer aumentar a minha frutificação, eis que o joio está aí. Por isso nunca rejeite o joio, porque o joio te promove. O joio te promove. E sabe o que continua dizendo a parábola do joio? Os homens foram falar com aquele homem. Os servos disseram: Senhor, o que aconteceu? O Senhor não semeou o trigo, olha o joio aí. E ele disse assim: eu semeei o trigo, mas vocês dormiram, o inimigo semeou o joio. Aí eles disseram: Senhor, o Senhor quer que nós arrancamos o joio? Porque tem gente que quer ajudar a Deus na igreja a arrancar o joio. E o Senhor falou assim: não arranca o joio, não arranca o joio. Por quê? Porque se você resolver arrancar o joio, uma hora você vai ser arrancado. Por que, Senhor? Porque tem hora que o teu irmão é joio na sua vida, mas tem hora que você é joio na vida do seu irmão. Então deixa isso com Deus, cresça na sua frutificação. O joio te promove. Tem hora que eu sou joio na vida da minha esposa, tem hora que ela é joio na minha vida, porque como eu respondo às ofensas define se eu cresço em autoridade espiritual ou se eu diminuo em autoridade espiritual. Quantos estão comigo? Irmãos, eu não estou falando, eu não quero prender a sua mente no universo somente igrejeiro, que o reino de Deus não se prende a 4 paredes. Eu estou falando de um princípio na sua vida sobre autoridade espiritual. Deixa eu falar uma coisa. Nós tivemos uma eleição. O crente que conseguiu ficar no grupo de WhatsApp sem abrir a boca, acabou a eleição com autoridade espiritual na família. Aquele que decidiu se posicionar, seja para lá ou seja para cá, pode até ter vencido a eleição, mas perdeu a autoridade com a família. Você escolhe se você quer crescer em poder ou em autoridade. Quantos estão comigo? Amém. Não é, eu vou encerrar meio-dia.
Você está em Mateus 11, 13, nós vamos para o 11. E eu vou para o final. Mateus capítulo 11. Cai a chuva. Se você precisar ir embora, irmão, fica livre à vontade, eu vou entender perfeitamente. Nós teremos essa manhã aqui para estar com a liderança da igreja. Eu tenho dado um pedaço da minha vida para me unir a vocês. Uma igreja forte, uma igreja que amadurece, uma igreja que precisa se posicionar. Amém. Para alguns de nós chegou a hora de largar a chupeta e pegar a espada. Deus não está montando uma creche, Deus está montando um exército. Precisamos crescer, irmãos. E os líderes da igreja, Deus conta conosco. Você é uma coluna, você é um órgão vital. O remédio amargo muitas vezes é para você. Meu pastor teve uma experiência. Estava na missão no Peru. Ouça-me. Às vezes você vai sofrer coisas que outros na igreja não vão sofrer, por causa do seu encargo. Meu pastor estava no Peru, na missão no Peru. Chegou lá, ele ficou travado no seu ombro, porque de tanto usar o microfone, ele começou a ter um problema, mas chegou lá, ficou travado demais. Até que quando conseguiu voltar, todo travado, chegou em casa, procurou um médico. E o médico disse: nós vamos ter que fazer um tratamento fisioterápico aí, mas do jeito que está tão dolorido, eu vou aplicar uma injeção para você diminuir a dor. Ele já foi tirando a camisa quando eles prepararam a injeção. E o médico disse: baixa as calças, pastor. Vai ter que ser aí no traseiro a injeção. Ele disse: mas está doendo no ombro. É, mas a injeção vai ser no traseiro. Entenda uma coisa. Por isso que você está recebendo uma palavra dessa. Porque Deus cura o seu corpo assim, aplicando a injeção no lugar que está saudável, para curar o lugar que está doente. Deixa Deus dar uma agulhada aí, meu filho. Tem gente na igreja doente, precisando de cura. Deus mete a injeção em você. É a hora que você toma a injeção por quem está doente. 11 de Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo: ide, disse-lhes: ide, anunciai a João o que estáis vindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Uau! Deixa eu colocar você em sintonia com essa realidade aqui. Deus chamou João Batista e disse: João Batista, você vai batizar muita gente, mas vai vir um na fila do seu batismo, que quando você batizar, uma pomba vai descer do céu e vai pousar no ombro dele. Esse é o meu filho, esse é o Messias. Muito bem, Senhor. Isso aconteceu, amém? Mas para que João Batista não tivesse sombra de dúvida, quando a pomba desce, ainda Deus dá um recurso para ele a mais. Do céu vem uma voz audível, todo mundo ouviu. Deus disse: esse é o meu filho muito amado, em quem eu me alegro. Uau! Agora, por conta disso, João tem uma entrega poderosa para vir na frente anunciar sobre Jesus. Agora ele está na cadeia. Versículo 2. Ouvindo João no cárcere sobre os feitos de Cristo, mandou perguntar se era ele mesmo. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele viu a pomba descer, o céu bradou, ele ouviu. E agora ele está na cadeia. E na cadeia os seus discípulos dizem: João, esse Jesus que você tanto prega,
Rapaz, ele está arrebentando lá fora, está arrebentando a boca do balão, está quebrando tudo, como diz hoje. O cara cura enfermo, o cara está arrebentando, o ministério dele está em alta. Então vai lá perguntar para ele se ele é ele mesmo. Mas Jesus já não tinha falado, irmãos. Deus mostrou. O que foi que aconteceu? João Batista, ele tem que lidar. E ainda eu imagino que essa hora os discípulos disseram assim: e tem mais uma coisa, João Batista, a gente vai continuar vindo te visitar, mas nós vamos congregar na igreja dele. João Batista está ali dentro, entregou a vida por causa de Jesus, e agora Jesus está preso. Agora João Batista está preso, e Jesus está lá fora, vivendo alto, e ele preso por causa de Jesus. Jesus não vem nem visitar ele. Esse homem se fere, esse homem se ofende. E quando ele se ofende, o que acontece? Ele perde aquela voz de Deus, e ele começa a dar voz ao diabo. Porque a ofensa te prende em cadeias, que você perde aquela voz de Deus, e você começa a ouvir outras vozes. Então ele manda dizer, pergunta se é ele mesmo. E Jesus responde: olha, diga para João que os surdos estão ouvindo, os cegos estão enxergando, aleluia. Essa foi a resposta para os dois. Mas no próximo versículo, versículo 6, vem uma resposta só para João Batista. O que está escrito no versículo 5 ou 6? O próximo que eu não li, você pode ler, meu irmão. Próximo versículo. Uau! Diga João, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Diga para João o seguinte, porque João, quando enviou os discípulos, estava mandando um recado dizendo: olha, Jesus, eu quero que você saiba que eu tenho conhecimento, que você sabe que eu estou preso, e você está bombando aí fora, eu preso, e você não vem me visitar. E Jesus manda um recado: diga para João Batista, bem-aventurado aquele que não se ofende por minha causa. Quantos estão comigo? As ofensas são cadeias que te roubam aquela voz do céu, que te fez lutar um dia pela obra, pelo Evangelho, pelo Cristo. Agora eu quero gastar meus 10 minutos que tenho até meio-dia para falar de uma outra prisão, que não dá tempo de eu ler. Um homem chamado Paulo expulsou o demônio de uma adivinha, e por causa disso, a comunidade daquele lugar surrou Paulo, quebrou Paulo. Ele foi açoitado com muitos açoites, está escrito. E depois de ser açoitado por muitos açoites, chamaram um carcereiro, o Capitão Nascimento, e disseram: Capitão Nascimento, ele já está moído, mas a gente quer que você dê um trato nele, cuida dele. Esse carcereiro leva ele para a cadeia, no cárcere inferior, amarra ele no tronco, todo moído. Quando chega meia-noite, ele olha para Silas no lado e diz: Silas, dá um dó menor aí para nós. Ele começa a louvar a Deus. As cadeias se abrem, as cadeias se rompem. Aquele carcereiro, ele acende a lâmpada quando ele vê que as portas tinham aberto. Ele mesmo pega a espada, porque ele diz: antes que alguém me mate, depois eu me mato agora, porque eu deixei escapar a Paulo. E Paulo segura a mão dele e diz: não faça isso com você, porque as portas dessa cadeia não abriram para a minha liberdade, mas abriram para a tua liberdade, ó carcereiro. Por quê? Porque um homem livre de ofensas reage diferente. Na verdade, a cadeia fechada para João Batista, porque é interessante, João Batista estava preso, queria ser solto. Paulo não. Paulo quiseram tirar Paulo da cadeia. Ele disse: não, eu sou preso, quero ser julgado. João, com a cadeia fechada, queria ser livre, queria sair. Paulo, com a cadeia aberta, disse que queria ficar. Por quê? Porque a cadeia fechada para João
não prendeu João, só revelou que ele já estava preso nas ofensas. E a cadeia aberta para Paulo não libertou Paulo, só mostrou que ele estava livre. Porque as ofensas não nos prendem, as ofensas revelam as prisões que já existem dentro de nós. João não queria liberdade, João queria piedade. Não queira piedade, porque Deus tem para ti liberdade. Um homem livre não perde a voz do céu. Um homem livre está de olho no propósito. E quando João Batista estava de olho na sua dor, Paulo estava de olho na salvação do carcereiro. E agora, naquela mesma noite, Paulo leva o carcereiro para sua casa. Agora Paulo já prendeu o carcereiro. O carcereiro começa a lavar os vergões de Paulo. Aquele homem, oh meu Deus, os níveis de ofensa que você vence. Sabe, Estevão está sendo apedrejado. De repente, Paulo está ali do lado. Era o Saulo, esse mesmo agora. Naqueles dias açoitava a igreja. Ele está sendo apedrejado. Saulo está ali, está rindo. De repente ele olha. Se eu estou vendo os céus abertos, eu vejo o Senhor em pé à minha direita. Uau! Que intercessão é essa? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E de repente ele morre apedrejado. Eles rasgaram as vestes de Estevão. Sabe quem pega um pedaço para si? Saulo. Bom, ele não podia ter tocado naquele pano. Aquela veste estava carregada de intercessão. Eu fico imaginando Saulo rindo do apedrejamento de Estevão. Eu fico imaginando Estevão chorando por fora, mas por dentro rindo de Paulo, dizendo: vai rindo. Vai rindo, porque você não tem ideia do que Deus está me mostrando sobre o seu futuro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você intercede por quem você ama, você pode alcançar um perdido que se torna salvo. Mas se você intercede por quem te apedreja, você alcança Saulos que se transformam em Paulos. Porque a intercessão de quem é apedrejado abre céus. Paulo era um homem livre. Por isso que uma frase de Paulo na Bíblia é uma das minhas colunas de vida. Paulo escreveu: sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Você só pode se fazer escravo de quem você é livre. Por isso, seja livre. Peço que os irmãos se apostem. Seja livre. O que o Senhor tem para você é liberdade. Cresça em autoridade espiritual. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. Eu quero uma Bíblia. Isso. Eu conheci um homem, irmãos. Eu conheci um homem. Ele era um bandido muito perigoso. Ele era temido tanto no meio dos bandidos quanto temido pela polícia. Naquela época, estou falando de 23 anos, 24 anos atrás, assim que eu me converti, esse cara já tinha aquelas tatuagens de que só tinha quem matava a polícia. Matar a polícia hoje é uma coisa, 24 anos atrás não era assim. Ele tinha um hobby, pastor. Na cidade que ele morava, no sábado à noite, ele subia nas árvores da praça, escondido, e ele atirava no sino da igreja da Assembleia de Deus. Era um hobby. Era crente pulando pela janela, se enfiando embaixo do banco. O que aconteceu? Os crentes tiveram que começar a orar por essa pessoa que atirava. Eles não sabiam de onde vinha o tiro. Fica tranquilo, Deus sabe como fazer a igreja orar por quem Ele quer salvar. O que aconteceu? Debaixo dessa intercessão ele foi salvo. E quando ele se converteu, ele já se tornou um evangelista cheio de fogo. Com aquele mesmo ímpeto que ele tinha no mundo da bandidagem, Deus encheu ele do Espírito, e agora ele pregava e as coisas aconteciam. Mas passou uns anos, um tempo,
E ele começou a se sentir um pouco, que aquela unção já não se movimentava tanto, aquele fogo dentro dele já não se movimentava tanto, uma frustração aqui, uma decepção ali. De repente ele viu que não tinha mais, não sentia mais Deus, não tinha mais o poder de Deus. E ele foi ficando um crente quase normal. E de repente aquilo foi indignando ele. Ele entrou no quarto e começou a orar e disse: Deus, cadê o Senhor? Será que era tudo coisa da minha cabeça, do meu emocionalismo? Cadê aquele poder, aquela glória, aquele fogo? Além de que a igreja não reconhece o nosso trabalho, cadê aquilo, Senhor? E Deus não respondia. Ele disse: Deus, por favor, fala comigo. Se o Senhor não falar, vou voltar a usar drogas. Se o Senhor não falar, vou voltar para o revólver, que dá mais certo que essa Bíblia. E o Senhor não respondia. Ele disse: por favor, fala comigo. Ele começou a jogar a Bíblia na parede, dizer: fala comigo, senão isso aqui não vale nada. Fala comigo, se isso aqui não presta para nada. E Deus não respondeu. E de repente ele começou a rasgar. Então isso aqui não vale nada mesmo, Deus. Isso aqui é só papel. O teu poder foi emocionalismo na minha vida. Aí Deus respondeu. Deus veio para ele e disse: foi esse homem aí que eu chamei para pregar o evangelho, não o homem que você se tornou. Você se esfriou porque pessoas te feriram, mas o fogo que eu tenho para você, em mim nunca apagou. Apagou em você, porque você deixou homens apagar o teu fogo. Tem gente que quando estava no pecado era um leão, e agora no evangelho é um gatinho. Não, Deus te chamou no ímpeto que você tem. Escolha frutificar para Deus. Procure esse homem aqui e diga a ele: eu estou com você. Você não vai precisar ser perfeito para mim estar com você, não. Eu estou com você da mesma maneira que você está com Cristo. Estamos ligados no Cristo. Vamos responder para Deus. Vamos tocar o céu dessa cidade. Eu vou frutificar para Deus. Eu vou deixar de ser fiscal do Espírito Santo e me tornar parte da solução do problema. Se até agora eu queria que a igreja me visitasse, agora sou eu que vou visitar. Se eu queria que a igreja me amasse, agora sou eu que vou amar. Eu vou responder para Deus. Aleluia. Seja livre. Um homem, uma mulher livre. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu congrego numa igreja, irmãos, que todo mundo lá é ex-bandido, é ex-traficante, todo mundo é ex-coisa ruim. Eu sou o único que sou ex-coroinha. Às vezes eu me senti até um fracasso. Eu venho de uma família boa. Eu venho de uma família que eu financeiramente bem. Eu tenho 6 irmãos que me amam. Eu não tive um contexto de vida ruim. Um dia eu peguei uma enfermidade, me disseram que tinha uma oração de cura. Eu fui lá, fui curado, e já Deus me pegou ali na hora. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo, ouça-me, tudo, todas as coisas que realmente me machucaram nessa vida, todas as minhas experiências que me arrancaram saúde, que me colocaram até com depressão no fundo de uma cama, há uns 20 anos atrás, tudo que eu vivi de ruim, que coisas que me machucaram de fato e de verdade, foi na igreja. Mas eu tive que fazer uma escolha. Eu não podia ter uma relação ruim com quem Jesus ama. Jesus ama a igreja. Está falando essas coisas para você, não é porque eu nunca tive motivo para largar. É porque recebi de Deus uma graça e uma bondade para responder positivamente. Estou aqui para dizer para você: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena se desvencilhar das amarras e responder para Deus. Seja livre. Cresça em autoridade espiritual. Frutifique para Deus. Saia das amarras. Aumente o seu território espiritual. Aumente a sua patente espiritual. Fica de pé comigo. Seja livre. Ande em liberdade. Seja livre. Seja livre. Põe as suas mãos para os céus. Seja livre. Você nasceu para andar em liberdade, em autoridade. Responder para o céu. Liberdade está